Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Estamos dando início à nossa sessão especial aqui do ciclo de calls do Núcleo de Práticas em Economia e Relações Internacionais, o NERI, da Universidade de Salvador Unifax, da Rede Laureate, diretamente aqui de Salvador, com um público muito diverso. Temos pessoas inscritas do Brasil inteiro, né, porque nos permite isso, né, o ambiente remoto, a participação de gente de outras universidades. Depois eu vou dar uma lida também aqui em algumas pessoas que estão de fora, aqui nos prestigiando e prestigiando especialmente a nossa convidada especial, a professora Mônica De Bolle. Bom, gente, a Mônica De Bolle, ela dispensa apresentações, mas, né, como, né, o protocolo exige, vou falar aqui um pouquinho, né, que a Mônica De Bolle mora em Washington, D.C., é Senior Fellow do Peterson Institute for International Economics, além de professora da Johns Hopkins University. Foi diretora da Casa das Garças, sócio-diretora da Galanto MBB em consultoria, professora também da PUC-Rio. E a Mônica, né, foi economista também na FMI, tem um PhD, né, pela London School of Economics em Political Science. Foi recentemente, acrescento, entrevistada do Roda Viva, né, e escreve, né, com frequência na mídia, na imprensa nacional e internacional, com suas colunas de opinião. Né? Bem-vinda, professora. Tem algumas perguntas também aqui na ponta da língua para fazer para você, mas, obviamente, primeiro vou te dar, né, a oportunidade de falar, né, a sua exposição inicial sobre esse ambiente da economia, né, com a Covid-19 no mundo e também no Brasil. Como estamos, professora? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, por estar aqui podendo dialogar com vocês. A situação, evidentemente, é uma situação dramática, né? A gente está no mundo, né? Olhando o mundo como um todo, a gente está vendo o desenrolar da epidemia já há alguns meses. A gente sabe, né? Como a gente já viu, países diferentes estão em estágios diferentes da epidemia. Então, a gente já tem na Ásia diversos países que já reabriram, já retomaram atividades e estão tentando voltar a algum senso de normalidade, embora seja uma normalidade bem diferente da normalidade que a gente tinha pré-pandemia, porque o vírus, evidentemente, continua em circulação, então os cuidados nesse processo de reabertura têm que ser muito bem tomados e muito bem elaborados e muito bem pensados. Então, a gente está vendo esses cuidados sendo tomados na Ásia, a gente está começando a ver a mesma coisa na Europa, principalmente nos países que foram mais atingidos pela epidemia, a Espanha, a Itália, a França, a Alemanha, só para falar dos 4 países centrais da zona do euro, já estão em processo também de reabertura e, em princípio, um processo de reabertura que parece estar bem encaminhado. Mas, assim, de novo, né, essa reabertura muito cuidadosa, porque o vírus continua em circulação. Então, o próximo passo, eu acho, de ponto de observação para nós, é ver em que grau de capacidade essas economias vão conseguir operar, né, tendo que manter todos esses cuidados ainda, enfim, aí, né, erguidos, ou seja, existe a reabertura da economia não significa que determinados tipos de medida de distanciamento social e tudo mais não prossigam, né? Elas prosseguem. E isso daí, evidentemente, faz com que a economia opere num nível bem diferente do que operava antes. Em outras partes do mundo, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, a epidemia está também em estágios variados, a depender da localidade em que você está. Aqui onde eu estou, na região de Washington, em Washington particularmente, né, Washington DC, a situação já melhorou bastante, mas na região que a gente chama do DMV, né, que é DC, Maryland e Virgínia, os estados Maryland e Virgínia sendo os estados adjacentes, nesses 2 estados a situação ainda é bastante grave, assim, a epidemia ainda não recrudesceu. O número de casos começou a cair, então tem algum recrudescimento, mas ele é incipiente, e, portanto, essa região toda daqui, ela continua em lockdown, né? Ela continua em quarentena absoluta. Outras partes dos Estados Unidos já reabriram, principalmente os estados que haviam sido menos afetados,
No entanto, o acompanhamento dos dados mostra que nesses estados, como a Geórgia, a Flórida e outros, está havendo um novo aumento de número de casos. Ele ainda é um aumento não tão preocupante, mas a gente sabe que esse vírus é muito contagioso, ele se espalha rapidamente, então a ver o que vai acontecer aí. De todo modo, o baque na economia americana já está bem em evidência, né? A taxa de desemprego saltou de 4,4% para 14,7% em 2 meses. As estimativas de queda do PIB no segundo trimestre feitas pelo Congressional Budget Office, né, que é o órgão independente que faz as projeções aqui, estão em 11% de queda do PIB no trimestre, o que é algo sem precedentes. Provavelmente isso ainda continua muito ruim, não sabemos ainda exatamente o quão ruim, mas continua ruim no terceiro trimestre, de modo que o ano de 2020 vai ser um ano para a economia americana, assim como para outras economias, em que vai haver um baque muito grande e nessa situação assim de deslocamento absoluto, né? Taxa de desemprego subindo e as medidas econômicas todas tendo que ser mantidas, o que também tem sido verdade nessas outras partes do mundo que já reabriram, né? Então, tanto na Ásia e em alguma medida e na Europa, certamente as medidas de estímulo econômico permanecem, elas não foram removidas. Então, a gente ainda está nessa fase de travessia da crise, só que nesses países num momento diferente. Na América Latina, a epidemia chegou mais tarde, de um modo geral, a região teve mais tempo para se preparar. Alguns países se prepararam melhor e outros países não se prepararam, né? Então, quando a gente chega no Brasil, a gente vê que, no nosso caso, nós perdemos um tempo precioso, porque nada fizemos, na realidade, para receber a epidemia que inevitavelmente chegaria a nós. E estamos aí há mais de 2 meses batendo cabeça, não só na gestão da crise de saúde pública, mas na gestão econômica também. E na área de saúde é absolutamente vergonhoso o fato da gente não ter ministro da saúde, né? Nesse momento, a gente está passando pela fase crítica da epidemia, na realidade, pelo início da fase crítica, na verdade, porque a gente não está nem perto do pico da epidemia no Brasil, e sem ministro da saúde, tendo já visto 2 ministros sendo demitidos nesse meio do caminho. Nosso país não adotou em nome apenas em algumas localidades, mas de fato não adotou nenhum tipo de medida de quarentena dura. A gente não teve isso. Então, no momento, o que está acontecendo no Brasil é que a gente está meio que sofrendo os efeitos do pior dos mundos, que é não ter feito as medidas sanitárias necessárias para conter a epidemia, portanto, continuamos com um problema gravíssimo de saúde pública, com os recursos hospitalares sendo esgotados país afora, e com a crise econômica se aprofundando, porque a realidade é que a crise econômica conosco ficará diante dessa situação aí de que, poxa, a epidemia continua, o vírus continua, então não tem fórmula mágica, não tem solução mágica para resolver nada disso. Já existe uma pressão enorme, já existia, né? E agora então ela está aumentando mais, uma pressão enorme para que certas localidades do país reabram. O estado de São Paulo já anunciou que vai reabrir no dia 1º de junho. Hoje também saíram os dados, os primeiros indícios, né? A gente sabe, assim, de evidências anedóticas, a gente sabe o que está acontecendo na economia, mas hoje saíram os indicadores de mercado de trabalho do CAGED, mostrando aí uma redução, ou uma destruição, que é a palavra, na verdade, das vagas formais do mercado de trabalho, na ordem de mais de 860 mil, então foram mais de 860 mil postos de trabalho extintos no mês de abril. No mês de março haviam sido para lá de 240 mil, portanto, nesses 2 meses somados aí, a gente já tem uma perda de mais de 1 milhão de vagas formais, a gente está falando só do mercado formal de trabalho, vagas que se foram, né? Então, o efeito já, pensando assim, o efeito sobre o desemprego, porque isso não conta a informalidade, né? Então, aquelas pessoas que estão sem poder trabalhar, que eram informais e estão sem poder trabalhar,
esse número não abrange essas pessoas, mas dá para imaginar que a nossa taxa de desemprego vai sofrer aí uma alta muito abrupta também, quando a gente tiver os dados, porque, bem, a gente já tinha uma taxa de desemprego alta, com quase 12 milhões de pessoas desempregadas, e a gente vai ter aí um cenário absolutamente catastrófico do ponto de vista do mercado de trabalho. E nada disso vai melhorar na realidade com reabertura da economia, né? Porque como a gente já está vendo, inclusive aqui nos Estados Unidos, o que faz a economia parar é o vírus, o que faz a economia parar não são as medidas sanitárias. Então aqui eu acho o exemplo dos frigoríficos, das plantas de processamento de carne suína, carne bovina e tal, que são considerados serviços essenciais e que continuaram trabalhando nesse período. O fato de ter acontecido surtos de Covid dentro dessas fábricas, dentro desses frigoríficos, é bem ilustrativo do que acontece quando o vírus está circulando sem qualquer tipo de cuidado. E é para esse cenário, me parece, que a gente está caminhando no Brasil, com um sistema de saúde que já está sobrecarregado nesse momento por conta da epidemia. Então, o cenário é bem assustador, assim, quando a gente considera tudo. Quando a gente considera as medidas econômicas, o Brasil deu um passo importante, mas sim, assim, fez uma coisa extremamente importante, mas não executou corretamente, né? Então, o que fizemos a renda básica emergencial para dar suporte às pessoas em condição de vulnerabilidade, então os informais, os autônomos, as pessoas que foram diretamente afetadas pela parada súbita da economia, mas a gente sabe que teve muito problema de execução no auxílio emergencial, muita gente que não recebeu, muita gente que ainda está por receber. O programa que foi aprovado, a lei que foi sancionada em abril, é uma lei que vale o benefício vale por 3 meses, então a gente já está entrando na discussão da prorrogação do benefício, que inevitavelmente vai ter que acontecer, e o governo já está se mostrando muito refratário à prorrogação do programa nos termos em que o programa foi originalmente formulado, mesmo nessa situação de mercado de trabalho em absoluta deterioração. Então, a gente vai ter aí um enfrentamento, um debate difícil pela frente nessa questão do auxílio emergencial. Em outras áreas, a resposta do governo na área de saúde tem sido extremamente ruim, é a única forma que dá para qualificá-la. Haviam sido liberados 28 bilhões de reais em recursos para a área de saúde, até agora só foram desembolsados 8 bilhões de reais, e desses 8 bilhões de reais, na verdade, tem uma parte significativa que não é dinheiro novo, é simplesmente remanejamento de recursos do Ministério da Saúde para direcioná-los para o SUS. Portanto, assim, injeção de dinheiro novo no SUS, né, para sustentar um SUS que já estava subfinanciado antes mesmo da epidemia. Esse esforço não houve, não aconteceu. A gente tem empresas que estão completamente desguarnecidas, principalmente as pequenas e médias empresas, que não estão tendo acesso a crédito, e essas empresas vivem um momento dramático não só por causa disso, mas porque elas são as empresas que, de fato, empregam mais. Então, essas perdas de emprego que eu falava anteriormente, elas têm relação direta, no mercado formal, elas têm relação direta com a situação das pequenas e médias empresas. A gente tem um governo que não está se mostrando disposto a ajudar essas empresas, na verdade, o discurso tem sido o contrário. O ministro da Economia tem falado em ajudar as grandes empresas, porque ajudando as grandes empresas você consegue ter um retorno dos recursos para os cofres públicos, o que é uma maneira totalmente equivocada de você fazer gestão pública, porque, afinal, se você deixar as pequenas e médias empresas à deriva, no fim das contas, o que você vai ter é uma concentração imensa em vários setores da economia, o que é prejudicial do ponto de vista de eficiência, alocação de recursos, crescimento, desenvolvimento, tudo mais. Então, para as questões de médio prazo do país, isso é muito danoso. Essa visão é muito danosa. A gente não está usando os bancos públicos da forma como a gente devia. A gente tem aí no BNDES a grande oportunidade de poder fazer chegar às empresas pequenas e médias recursos, e a gente não está utilizando o BNDES por questões que
passam ao largo da gravidade da crise e tem a ver com gestão passada do BNDES em outros governos, que deveria ter ficado no passado, mas um fantasma que nos assombra e, portanto, não permite que o governo haja. E na área monetária, a gente até tem visto ações um pouco ações certamente mais agressivas de injeção de liquidez nos bancos, de sustentação do sistema financeiro, o que é importante, porque a gente sabe que economias não funcionam se o sistema financeiro tiver mal e se a gente tiver ainda por cima que lidar com uma crise no sistema financeiro, mas por outro lado tem um desequilíbrio nas respostas, né? Porque a resposta de injeção de liquidez e de política monetária tem, de certa forma, sido bem mais agressiva do que a resposta de política fiscal, quando na realidade já deveria ser o contrário. A resposta de política fiscal é que deveria estar tendo o maior protagonismo nesse momento. Então, a situação é muito complicada. Só para encerrar assim, essas reflexões iniciais, a situação nossa é muito complicada. É difícil exagerar o quão complicada ela é, principalmente em comparando a capacidade que a gente teria de fazer mais coisas e que a gente está deixando correr sem fazer. Obrigado, professor, por essas declarações iniciais, esses pensamentos, né? O pessoal aí vai se preparando para a sessão aí de perguntas. Enquanto isso, eu faço também algumas considerações, provocações aí para a professora. Já temos aí gente levantando a mão. Professora Mônica De Bolle, gente, também para vocês lembrarem, né, tem esse excelente livro aqui, né, o Como Matar a Borboleta Azul, uma crônica da era Dilma. Eu já estou esperando o que é que esse governo está matando, professora, né? Se a Dilma matou a borboleta azul, acho que matou um elefante aí o governo Bolsonaro, né? É importante para ver que a professora Mônica foi bastante crítica da política econômica dos campeões nacionais, das campanhas nacionais no governo Dilma, que é justamente essa transferência de recursos públicos para as grandes empresas. O Paulo Guedes é um liberal um pouco heterodoxo, né, por assim dizer, porque parece que ele gosta também de proteger as grandes empresas e não tanto a microeconomia dos empreendimentos privados na ponta, né? Em alguns artigos recentes, eu estava fazendo a compilação aqui na internet, a professora Mônica De Bolle disse ao El País em entrevista, dane-se o Estado mínimo, né? Menciona que o governo brasileiro prolonga a crise ao evitar as medidas que serão necessárias imediatamente, né? No artigo de hoje, né, diz que há estupidez em cima de estupidez. E aí escreve, junto com outros, um grupo de economistas na Folha de São Paulo, que emitir moeda é o Estado criar poder de compra, né? Professor, você deve ter lido também um artigo que circulou muito, do André Lara, né, o economista André Lara, que eu acho que foi o artigo seminal para entender isso, né, do porquê, mesmo no contexto do Brasil, a expansão da base monetária, isto é, a impressão de moeda, de dinheiro, né, para ser mais claro, faria sentido, inclusive no Brasil, né, que a gente sempre dizia na teoria econômica que fazia sentido nos Estados Unidos porque é moeda forte, mas não fazia para um país, né, que depende do mercado financeiro internacional, né, a política monetária seria diferente em países que não têm moeda forte. Então, na conversa que tivemos com o Canuto, também em uma das sessões, ele continua cético em relação à capacidade do Brasil emitir moeda, né? O que, para ser claro para o nosso público aqui, temos quase 70 pessoas aqui presentes, né? E temos vários professores também, depois eu vou citar aí alguns nomes deles, né? Temos Alex Gama, temos, deixa eu ver quem mais está aqui, gente, estou olhando aqui pelos nomes, o Henrique Campos de Oliveira, professor de GRI, acho que a Rafaela Ludolfi, nosso coordenador de economia. Temos o Paulo Roberto Almeida, né, do Itamaraty, está aqui presente também na sessão, também fez uma sessão com a gente. O Endi, professor Endi de economia. Então, para nosso público aqui de economia, mas também de relações internacionais e os demais convidados, o Brasil deve, de fato, emitir moeda, professor? Pois é, essa é uma pergunta que ela... Na verdade, ela é bem... não que você tenha tido essa intenção, mas essa pergunta ela é uma pergunta capciosa por natureza, porque
Antes de mais nada, a gente tem que entender do que a gente está falando quando a gente fala de emissão de moeda, né? A gente pode expandir a base monetária de diversas maneiras. A gente pode expandir a base monetária botando lá o Banco Central para literalmente rodar a maquininha, né, e imprimir mais dinheiro. Ou a gente pode fazer uma espécie de expansão monetária, que virou já um instrumento convencional. As pessoas às vezes ainda chamam de instrumento não convencional de política monetária, mas a verdade é que depois de 12 anos de uso, esse instrumento já está para lá de convencional, que é aquilo que a gente chama de quantitative easing, né? O famoso QE, e que fica engraçado em português porque é o nome da fruta, né? Quando você fala a sigla em inglês. A gente não tem uma boa expressão para quantitative easing em português. A gente usa afrouxamento quantitativo, mas essa é uma maneira ruim, eu acho, de falar. Então, eu prefiro o QE em inglês. O QE é uma maneira muito interessante, na verdade, de você expandir a base monetária. E a Índia, que já vem fazendo quantitative easing há algum tempo, mostra claramente que países que não têm moeda forte são sim capazes de fazer esse tipo de operação. Como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte maneira: o Banco Central passa a comprar, quando o Banco Central já não consegue, por meio da taxa básica de juros, que é a taxa de curtíssimo prazo. Quando a taxa básica de juros já não tem o mesmo poder de sustentar a economia, quando esse poder se perde, né, isso acontece em situações de crise, né, em situações de crise muito aguda. Então, a gente está falando aqui de coisas que você lança a mão em momentos extraordinários, né, em momentos de crise inédita, enfim, de momentos gravíssimos. Não são coisas para serem feitas em situações normais. Como a gente está muito longe da normalidade nesse momento, abre-se essa discussão, né? Que tipo de instrumento adicional o Banco Central poderia utilizar? E aí surge essa ideia do QE como uma possibilidade, porque a verdade é que a gente sabe que a Selic está em 3% ao ano, é provável que a Selic vai cair mais ainda, e a gente vai chegar, já está no nível historicamente baixo da Selic, mas vai cair mais. Mas isso daí não tem mais a potência que teria em outras circunstâncias que não fossem de crise, para estimular a economia da forma como a economia precisa ser estimulada nesse momento. Principalmente se a gente olha para essa crise como uma crise, sim, de queda de oferta, mas sobretudo de insuficiência de demanda. Então, olhando para a crise dessa maneira, você precisa de algo a mais, você precisa de outro tipo de instrumento para auxiliar o esforço da política fiscal. Que instrumento é esse? Aí a gente recai no QE. E o QE são compras de títulos que o Banco Central passa a fazer no mercado secundário, então não é compra de emissão primária do Tesouro, é compra de títulos que já estão em circulação no mercado, geralmente títulos de longo prazo, porque ao aumentar a demanda por esses títulos no mercado secundário, o Banco Central força a queda das taxas longas de juros, que são as taxas que, de fato, têm influência na economia, né? Então, você dá essa sustentação à economia ao permitir que, a taxas menores de longo prazo, empresas possam refinanciar suas dívidas, possam renegociar suas dívidas para taxas mais baixas, e isso tudo ajuda as empresas e a economia de um modo geral num momento tão grave quanto esse. Essa operação é uma operação que aumenta, por aumentar a carteira de títulos, o ativo do Banco Central, ela naturalmente aumenta a base monetária, o aumento passivo do Banco Central, então é uma emissão de moeda, mas não é uma emissão de moeda no sentido clássico, assim, no sentido tradicional de você imaginar mais moeda em circulação na economia. Por quê? Porque o Banco Central vai entrar no mercado, vai comprar esses títulos de instituições financeiras que os detém, então essas instituições, bancos, vão vender esses títulos para o Banco Central, o Banco Central vai creditar nos depósitos que todos os bancos têm no próprio Banco Central o valor da transação, e o que acaba acontecendo no fim é que toda a operação de QE, ela fica circunscrita ao balanço do Banco Central. Então, o que ela provoca é um inchamento do ativo e um inchamento do passivo em igual magnitude. Ocorre uma
emissão monetária, mas é uma emissão de moeda do Banco Central. Aquilo está contido no balanço do Banco Central, não é moeda adicional que entra em circulação na economia. E aí, nós nunca fizemos isso, porque no Brasil o Banco Central, não era permitido ao Banco Central fazer esse tipo de operação. Agora, com a emenda constitucional 10, né, do orçamento de guerra, foi dada essa permissão ao Banco Central. O Banco Central ainda não pode fazer essas operações, porque tem lá enfim, tem um julgamento que tem que ser feito pelo Supremo Tribunal a respeito dessa e de outras operações, mas seria extremamente útil se o Banco Central pudesse fazer essas operações. E tem muita gente, eu acho que por razões, muitos economistas, eu acho que por razões perfeitamente compreensíveis, que tem uma certa reserva em relação ao Brasil fazer QE, né? Tendo em vista o nosso histórico inflacionário, tendo em vista a nossa tendência, e essa é uma tendência, de não saber reverter as medidas quando elas precisam ser revertidas, né? Então, assim, QE é algo que você faz no momento de crise, mas depois que você sai do momento de crise, você não faz mais. A gente, no nosso histórico, a gente sabe que a gente tende a lançar mão de medidas e mantê-las. Então, só para fazer um gancho aí com o livro sobre a era Dilma, uma coisa que nós fizemos em 2008 e continuamos e nunca paramos, só fomos parar quando realmente precisamos parar, foi a história do crédito público. Então, em 2008, quando teve a crise financeira internacional, a gente usou crédito público, até na época eu me lembro de ter escrito um artigo chamando isso aí do nosso QE. Não era exatamente, mas era uma sustentação vinda pelo lado do crédito, né, para a economia. A gente usou crédito subsidiado à beça do BNDES e de outros bancos públicos para sustentar a economia no momento em que ela precisava ser sustentada. Aquela política deveria ter sido interrompida no momento em que o Brasil saiu da recessão. O Brasil teve uma leve recessão, para quem não lembra, em 2009, mas no final de 2009 já tinha saído da recessão, já estava crescendo novamente. Ali, a política deveria ter sido interrompida, mas não foi. Na verdade, ela foi continuada em 2010 e depois foi abraçada pelo governo Dilma e se fez muita política de crédito subsidiado que gerou grandes distorções nas contas públicas brasileiras. Então, esse nosso histórico aí de não saber parar, quando a gente precisa parar, é algo que nos prejudica hoje, nesse debate em particular sobre QE e, eventualmente, outras medidas monetárias que precisem ser feitas, porque isso daí remonta novamente, primeiro, ao fato de a gente não saber parar, e segundo, a esse passado inflacionário que a gente tem. Mas eu acho que, dado o ineditismo dessa crise e o quão prolongada ela ainda vai ser, principalmente no caso brasileiro, onde as coisas realmente estão muito fora de controle, que não é o momento da gente deixar de lado determinadas coisas. Eu acho que é o momento da gente tentar pensar como que a gente pode fazer para o que a gente pode fazer para sustentar a economia e, em fazendo o que a gente tem que fazer, tendo a consciência, evidentemente, que alguma hora a gente vai ter que parar. Então, eu acho que a discussão deveria estar mais aí e menos no não, isso nós não podemos fazer porque o nosso passado nos condena. Perfeito. Muito obrigado, professora Mônica. Já temos aqui alguns inscritos. Eu vou passar a primeira palavra aqui para Juan Menezes. Juan, você pode ativar seu microfone e falar. Se quiser, a câmera também. Fica a sua escolha. Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, professor Felipe. Colegas também. Meu nome é Juan Menezes, eu sou aluno de Relações Internacionais na Universidade de Salvador. Minha pergunta é mais restrita sobre a atual condição do governo em relação a auxiliar os brasileiros num período tão tenebroso assim. O governo ele vem atuando de forma indiferente ao que estava sendo feito no resto do mundo, desde o início das infecções lá em fevereiro. O ministro Paulo Guedes se recusava a elaborar um plano emergencial que causaria atrito com sua agenda de reformas, de privatizações. Porém, logo após o rápido aumento dos casos de coronavírus no país e no mundo, né, a gente vê que hoje, né, em vista que hoje somos o segundo país aí com mais casos, já passamos da Rússia, estamos
logo atrás dos Estados Unidos, que já passou de 1,5 milhão, né? Foram propostas as MPs, as medidas provisórias, para a mitigação dos danos causados e dar suporte a quem precisava. Entretanto, essas propostas anunciadas foram extremamente criticadas por todos os lados, principalmente a questão da suspensão do contrato de trabalho e de salários por 3 a 4 meses, né, se eu me recordo, ou a compensação de R$ 200 aos trabalhadores, que depois virou o auxílio emergencial de 600. Né? Mais recentemente, o ministro Guedes foi exposto com um vídeo da reunião ministerial, que podemos concluir que seu papel e responsabilidade com toda a economia brasileira, na verdade, é seletiva, como já se suspeitava. Com os dados da SEBRAE de algumas semanas atrás, já se tem os dados que 60% das pequenas empresas tiveram pedido de crédito negado, e apesar das diversas medidas que foram anunciadas pelo Ministério da Economia, a implementação de fato delas ainda continua falha e se destoa do que foi prometido no papel e nas falas, né? Assim como faz o presidente da República, na sua corrida presidencial era uma coisa, e agora que está no cargo, enquanto está exercendo, faz outra. O que eu gostaria de saber da senhorita, professora, é se essa atual tempestade perfeita que vivemos, com essa combinação rara e extraordinária de circunstâncias favoráveis ao país e ao mundo, também será o acontecimento que revelará totalmente o despreparo, má intenção ou descaso, como preferir, do atual governo com quem ele deveria realmente servir, que é o povo. Não apenas as grandes empresas e suas subsidiárias, mas toda a economia, do pequeno ao médio empresário da esquina até os arranha-céus de São Paulo. É isso, obrigado. Obrigada, Juan. Essa é uma questão de extrema relevância, né? Os pontos todos que você colocou são extremamente importantes, porque existe, sim, uma clivagem de visão, se a gente quiser colocar dessa maneira, na cabeça do ministro Paulo Guedes, né? Assim, as preferências reveladas estão muito reveladas, né? Existe uma preferência clara por determinados tipos de ação e uma rejeição também muito clara por outros tipos de ação, e nem sempre há uma coerência entre uma coisa e outra. Então, para dar um exemplo, né, o Paulo Guedes se diz um ultraliberal, né, e em se dizendo um ultraliberal, a gente imagina, né, que ele quer deixar tudo nas mãos do mercado, o mercado que tem as melhores respostas, o mercado que vai responder da melhor forma possível. No entanto, na mesma forma, a gente tem visto o ministro falando em defesa de grandes empresas e em ajuda e assistência a enormes empresas em determinados setores. Então, para dar um exemplo, as companhias aéreas. É claro que as companhias aéreas têm sido alvo de assistência em vários países, por razões evidentes, né? Elas estão sofrendo claramente, porém, isso coloca um dilema distributivo e um dilema de ação do Estado, né? Porque, sabendo que os recursos são limitados, quem é que você assiste nessa hora, né? Você dá realmente mais relevância para as grandes empresas e para determinados setores? Na verdade, fazer isso no contexto brasileiro, e nesse aspecto eu gostei muito da forma como o Felipe colocou aqui de início, o Paulo Guedes é uma espécie de liberal heterodoxo, assim, porque ao querer fazer assistência para grandes empresas, ele, na verdade, não está fazendo um discurso muito distante daquele que se fazia quando era o ministro o Guido Mantega. Então, assim, é revelador dessa preferência inata que existe no Brasil de privilegiar setores em detrimento de outros. E, portanto, isso é nada liberal, né? Assim, não no sentido clássico, ultra, ou sei lá o que ele imagina que ele seja. Na verdade, a política mais liberal de todas, no sentido bem clássico, que deveria estar sendo feita hoje no Brasil, é a discussão da renda básica. Não só a renda básica de emergência, a renda básica emergencial, o auxílio emergencial, mas uma discussão mais ampla sobre a necessidade da gente ter um programa de renda básica mais permanente que atenda
a essa imensa população vulnerável que a gente tem, inclusive microempresários que estão contidos aí nessa população, né? A gente tem muitos microempresários que a gente chama assim, mas esses microempresários são quem? São pessoas que trabalham no setor de serviços. O setor de serviços é aquele que mais viu o desemprego no mês de abril, né? Segundo os dados do CAGED. E quem são esses microempresários? Tem um exército de pessoas que trabalham, por exemplo, em salão de beleza, tem exércitos de manicures, pedicures, cabeleireiros, enfim, só para pensar nesse tipo de serviço, que são microempresários, né? Eles são MEIs, e são pessoas que hoje estão sem trabalhar, porque né, em momento de distanciamento social, esse tipo de serviço não está sendo feito. Então, a medida mais liberal, por assim dizer, seria uma medida em que você desse condições a todas as pessoas, principalmente as vulneráveis, de ter acesso ao que precisa para enfrentar não só essa epidemia, mas depois da epidemia, a fase crônica, a fase de retomada e posteriormente ter assim uma espécie de inclusão social mais profunda do que a gente fez até hoje. Fizemos Bolsa Família, fizemos grandes coisas, mas nada disso foi suficiente, como a gente sabe, para reduzir esse grau de vulnerabilidade muito grande que a gente ainda tem no Brasil. Então, me espanta nas atitudes do Paulo Guedes ele não defender de maneira nenhuma, lembrando que a história da renda mínima estava no programa do Bolsonaro, em 2018, havia uma discussão de renda mínima ali no programa de governo dele, mas é curioso como agora existe esse movimento por parte do Paulo Guedes em particular, absolutamente refratário à ideia de uma renda básica permanente, quando, na verdade, pelo menos uma das ideias de renda básica nasceu dentro da universidade onde ele estudou, né? E foi assim, elaborada e formulada pelo Milton Friedman, que é a ideia do imposto de renda negativo. A ideia do imposto de renda negativo ela é absolutamente equivalente à ideia de uma renda mínima. É a ideia de que você tributa progressivamente, mas tributa progressivamente de tal forma que as pessoas mais pobres e mais vulneráveis recebem renda, ao invés de terem sua renda tributada. Então é muito curiosa essa curiosa e intrigante ao mesmo tempo. Isso que parece ser o pensamento do Paulo Guedes, porque ele é um pensamento que, no fundo, não é liberal, embora ele se coloque dessa forma, ele é um pensamento que, no fundo, é muito revelador desse tipo de patrimonialismo mesmo, que sempre marcou, na realidade, o pensamento da elite econômica no Brasil. Ele não é em nada diferente disso. Ele é exatamente isso. E nesse momento, isso pode causar muito dano, né? Porque não só você deixa as pessoas que precisam de auxílio sem auxílio, como você tem pela frente um cenário que, se de fato se concretizar, essa história de ajuda a grandes empresas e tal, isso é extremamente concentrador, né, dos mercados. E tudo que a gente não precisa é ter mais concentração setorial no Brasil. Então, tá tudo bem errado mesmo, tá tudo bem errado. Eu acho que o Congresso Nacional tem tido um papel importante na arbitragem desses erros, tem parlamentares que estão profundamente engajados aí em tentar reverter alguns desses pensamentos equivocados dentro da equipe econômica, mas o problema é que, evidentemente, né, o braço legislativo tem limites em termos de atuação diretamente sobre a política econômica. A política econômica é a da alçada do executivo quando ela não necessita de legislação. Então, a gente tem aí um nó górdio, né? Como é que a gente desata a cabeça do Paulo Guedes? Eu não sei, ele não escuta muita gente, né? Ok, Mônica, muito obrigado. Eu vou fazer três perguntinhas juntas aqui que estão escritas. A primeira é da Letícia. Boa tarde, professora. Meu nome é Letícia Souza, estudante RI da Unifax. A última apresentação. Seria equivocado dizer que a Covid-19 evidenciou a fragilidade do governo Bolsonaro e acelerou uma crise que já era esperada devido ao nosso excelentíssimo presidente? Também tem uma pergunta aqui ligada a isso, de Alana Santana, que é a nossa presidente do Diretório Acadêmico de Ciências Econômicas.
Boa tarde, professor, e boa tarde a todos. O Corona reviveu uma discussão acerca do modelo de Estado, e em especial a crítica ao modelo de Estado neoliberal, provindo do Consenso de Washington. Entretanto, há muita confusão entre a proposta, denominada por muitos neoliberal, e a proposta liberal clássica, que não necessariamente objetiva Estado mínimo, mas sim prioriza o Estado eficiente. A Covid-19 colocou em xeque o modelo de Estado proposto pelo liberalismo. Qual é o papel do Banco Central, bancos públicos e das políticas fiscais e monetárias nesse confronto entre modelos? E aí eu até lembro que a professora Mônica de Bola escreveu também um artigo recente sobre os bancos, né, o papel dos bancos, que foi bem interessante também, se não me engano, na revista Época. Vamos ficar com essas duas, que elas são bastante amplas, primeiro. Bom, deixa eu começar com a primeira, o Covid e a fragilidade do governo Bolsonaro. Sim, eu acho que, e aí eu acho que tem até uma relação direta entre essa pergunta e a pergunta sobre o modelo de Estado, porque eu acho que esse é um governo, só para a gente relembrar, esse é um governo que, na essência, né, inclusive nos seus quadros ministeriais, o próprio Paulo Guedes é um representante disso, esse é um governo que, na essência, tem uma postura anti-Estado. Então, a gente tem uma coisa anacrônica acontecendo no país, desde que se elegeu o Bolsonaro, que é o seguinte: a gente elegeu um presidente da República que é contra o Estado, mas ele é o representante do Estado por excelência, porque ele é o presidente, e ele pôs nos diversos cargos ministeriais pessoas que também têm um profundo desprezo pelo papel do Estado. Aliás, têm um profundo desprezo pelas suas próprias funções, como a gente viu na famosa reunião ministerial do dia 22 de abril. E junto disso tudo, uma pessoa para gerir a economia, o ministro Paulo Guedes, que é um negacionista do papel do Estado, né? E que defende essa ideia de Estado mínimo, cuja concepção, como eu já falei aqui, é meio esquisita, porque Estado mínimo para alguns, não para todos, né? Para as empresas grandes não, mas para as pessoas mais vulneráveis e pobres, sim. Então, é uma concepção de Estado mínimo, no mínimo, esquisita. Mas o ponto principal é esse, é que a gente teve essa estrutura, essa foi a estrutura que a gente elegeu ao eleger o Bolsonaro. Aí vem uma epidemia, como vem uma pandemia, né, gravíssima, como a gente está vendo, e abre uma fissura, porque você tem lá um governo marcado por esse discurso anti-Estado e de visão minimalista do papel do Estado, mas colocado diante de um dilema que requer mais Estado e não menos Estado, porque todas as respostas de política econômica que têm que ser dadas nesse momento passam pela atuação agressiva do Estado. E aí, isso daí tem provocado, o que a gente está observando muito nitidamente, é uma incapacidade do governo lidar com essa contradição, entendeu? É um governo que tem ainda uma mentalidade de anti-Estado e de Estado mínimo, numa circunstância que não pede anti-Estado nem Estado mínimo, e sim uma atuação agressiva do Estado. E aí a gente vê a paralisia resulta disso. A paralisia resulta dessa fissura entre o posicionamento, vamos chamar assim, ideológico e o tipo de posicionamento pragmático que deveria estar sendo adotado nesse momento. As duas coisas não conversam e isso trava tudo. Então, sim, isso expõe, eu acho, da forma como eu coloquei, eu acho que isso expõe essa fragilidade central do governo Bolsonaro, que é uma visão muito anti-estatista que não condiz com a realidade. Já não iria condizer com a realidade se não tivéssemos epidemia, porque a realidade do nosso país e a realidade da nossa Constituição, tal qual nós a elaboramos, por isso que a gente estava aí com várias PECs, né, tentando modificar a Constituição à torta e à direito antes da epidemia, a nossa realidade é a realidade de um outro tipo de Estado, foi o que nós escolhemos em 1988. Né? E, portanto, essa discussão, essa fissura, ela já ia se concretizar. Mas a pandemia abre essa fissura de uma maneira muito forte, porque não tem como você não ter respostas do Estado a essa situação. Então, sim, fica muito visível essa não só fragilidade, mas essa falta de adequação desse governo
não só para esse momento, mas para qualquer momento, em se tratando do Brasil, e de ser o Brasil um país tão desigual, e que, portanto, precisa do Estado em alguma medida, isso daí é algo que já estava presente, mas que fica mais visível com a epidemia e gera essa paralisia que a gente está vendo. E isso toca diretamente nessa questão do modelo de Estado, porque a grande pergunta que essa pandemia coloca é: que tipo de Estado a gente deveria ter, né? E aí a gente não está falando nem de Estado grande, Estado mínimo, Estado desse tamanho ou daquele tamanho. Não se trata de uma questão de tamanho, se trata de uma questão de quais são as funções prioritárias do Estado. Quem que o Estado deve atender? O que o Estado deve fazer? São essas as perguntas de fundo, né, que se colocam. E eu acho que a gente já se moveu bastante, pelo menos assim, no debate internacional, a gente já estava bem distante do consenso de Washington tradicional. O consenso de Washington tradicional foi elaborado na instituição onde eu trabalho hoje em dia, no Instituto Peterson de Economia Internacional, por pessoas, algumas que já se aposentaram, outras que ainda lá estão. E nenhuma dessas pessoas, os formuladores originais do consenso de Washington, acreditam mais naquela receita bem simplista, na realidade, elaborada lá nos anos 80, que via em determinadas, né, estratégias e reformas e políticas econômicas o santo grau, né, do crescimento e do desenvolvimento. Eu acho que de lá para cá, né, passaram-se aí 30 anos, a gente aprendeu muito do que funciona, do que não funciona, e principalmente a gente aprendeu o seguinte: não há como você desvincular a economia da política. Em sendo assim, não adianta a gente fazer uma espécie de castelo de areia, assim, ou lista de desejos do tipo de política pública que a gente gostaria que fosse feita por razões puramente econômicas, porque no fim todas essas medidas e todas essas reformas vão bater diretamente nas restrições políticas e naquilo que a sociedade deseja, que de novo bate nessa questão sobre o Estado. O que é o Estado, o que o Estado tem que fazer, quais foram as decisões que a população tomou, que a sociedade tomou em relação ao Estado. Hoje, essas decisões, elas estão captadas no escopo da nossa Constituição de 88. A nossa Constituição de 88, ela não é compatível com uma porção de coisas que o governo Bolsonaro queria fazer antes, né? E com uma porção de reformas do Guedes. Então, ficou essa questão, ela ficou e ficará conosco, que é a seguinte: a gente quer, de fato, ter um outro modelo de Estado no país, diferente desse que está posto na Constituição de 88, ou o que a gente quer mesmo é atender aquilo que está na Constituição de 88, mas que durante muitos anos não foi sequer atendido, né? Porque, lembrando que a nossa Constituição prevê não só ações na área de proteção social muito mais fortes do que até a gente vinha fazendo recentemente, mas também ações no âmbito de meio ambiente fortíssimas. Tem um capítulo inteiro da nossa Constituição sobre isso, e os artigos e diversos outros capítulos todos tocam nessas questões de meio ambiente. Então, eu acho que a discussão sobre modelo de Estado, na verdade, ela tem que voltar aos nossos marcos constitucionais e pensar assim: os nossos marcos constitucionais estabelecem uma série de coisas. A gente está pensando em mudar isso ou não? Porque se a gente não estiver pensando em mudar isso, muitas dessas reformas colocadas pelo ministro Paulo Guedes não têm legitimidade junto à sociedade. É simples assim, não tem. E se não tem, não adianta a gente querer na força bruta fazer, porque não vai ser feito, né? Não é razoável pensar que isso daí vai ser feito. Então, isso é assim, um pensamento bem geralzão. Em termos dos temas mais específicos de como é que você coloca o papel do Banco Central, dos bancos públicos e da política fiscal, eu vejo assim: no momento em que você está numa crise muito aguda, e como a gente está, né, inédita em todos os sentidos, a gente precisa ter uma atuação pragmática. Não adianta a gente ficar pensando que eu não queria que fosse assim, eu queria fazer desse outro jeito aqui.
Não adianta a gente ficar querendo encarar o problema dessa forma, porque se a gente encarar o problema dessa forma, a gente fica na inação, que é o que a gente está vendo acontecer. O problema todo do governo, remontando a minha resposta à primeira pergunta, é esse. É que, eu não queria ter que fazer isso, então eu não faço. E aí a gente fica na pior das situações. Então, para mim, a atuação deveria ser uma atuação, sim, mais agressiva dos bancos públicos, sim, mais agressiva do Banco Central e muito mais agressiva da política fiscal. Ou seja, a gente precisa muito do papel do Estado nesse momento, por razões que passam muito longe de qualquer tipo de visão ideológica a respeito do Estado, e sim uma visão pragmática a respeito do combate à crise. Obrigada, Mônica. Temos também aqui Ronaldo. Ronaldo quer fazer sua pergunta, ativando o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome me chamo Ronaldo, sou também estudante de Relações Internacionais da Universidade de Salvador. Minha pergunta ela é mais um pouco para questões voltar para questões mais políticas, né, na área da economia política. Como foi exposto recentemente, né, no relatório que saiu agora do mês de abril, somando com o do último mês de março, foram mais de 1 milhão de empregos extintos no Brasil. E quando eu tenho discussões mais informais, principalmente com as pessoas que costumam se posicionar como contra a questão da quarentena ou do isolamento social e quer a reabertura do mercado, eu costumo utilizar de argumentos bem esdrúxulos, como falar que, do ponto de vista do empresário, ter um funcionário doente é pior, porque é um custo maior que ele vai ter que arcar com o funcionário, ou então que gente morta não consome. Justificando usando esse tipo de argumento mais agressivo para ver se as pessoas entendem a gravidade da situação, que não adianta reabrir se corre o risco de eventualmente não ter ninguém para consumir, né? Uhum. Então, caindo no tópico da questão da responsabilidade estatal, a gente sempre acaba tendo esse embate, né, da responsabilidade do Estado nesse processo de ajuda financeira e a preocupação com a retomada econômica. E o argumento principal que se tem é que nós não temos casos concretos recentes de estudos de coisas de casos que já tenham acontecido, de cenários parecidos, para a gente basear minimamente uma análise de possíveis efeitos negativos que esse tipo de medida de, por exemplo, expansão de base monetária pode ter. A gente não tem nenhum caso recente para estudo. Porém, o que não aparenta ficar claro é que se esse embate dentro do próprio governo sobre facilitar, né, a emissão monetária ou expansão de base monetária fica fica num limbo mais de decisão política e ideológica do que de fato uma impossibilidade da estrutura econômica do Brasil suportar. E é justamente essa a minha pergunta. O que é que seria realmente? Porque realmente, no plano de governo Bolsonaro, eu lembro que na época que os planos de governo dos candidatos foram expostos, eu cheguei a ler grande parte deles, e eu achei inclusive engraçado, porque aparecia que Bolsonaro não sabia que tinha proposta de renda mínima no próprio plano de governo. Exatamente. E então, hoje, aparentemente, ele realmente, tudo indica que ele realmente não sabia que aquilo estava sendo proposto. Então, eu não entendo, não consigo dizer exatamente se seria uma decisão mais política, ideológica ou uma impossibilidade da estrutura econômica do Brasil. Eu vou complementar com a pergunta do professor Paulo Roberto de Almeida, né, do Itamaraty, do Uniceub, que problematiza essa questão da expansão da base monetária, e eu agradeço a pergunta de Ronaldo. Ele diz, pergunta para a Mônica, esse é o Paulo Roberto de Almeida, não se trata apenas da TMM e do André Lara Rezende, mas também relativa à dimensão da dívida pública, numa eventual subida da Selic e dos juros aplicados às diversas dívidas. Então, ele problematiza a questão da emissão monetária. Lembrando também que na call com Otaviano Canuto, ele também problematizou. Eu estou do lado da Mônica e do André Lara Rezende nesse debate, mas enfim, vamos dar a palavra à professora Mônica aqui para ela explicar o porquê. Eu vou tentar ser breve, porque eu vou ter que sair já já. Mas em relação às duas perguntas, eu acho que a primeira pergunta é isso, né? Assim, tem muitas coisas que... No fundo, o Bolsonaro, ele
nós elegemos o Bolsonaro sem ter qualquer ideia do que... Nós, eu não falo por mim, não, porque eu não votei nele, mas nós, país, elegemos o Bolsonaro sem ter qualquer ideia sobre o que, de fato, ele pensava sobre o país. Essa aqui é a verdade, né? Por razões diversas, inclusive pelo infortúnio dele ter sofrido uma facada, a gente não teve a participação dele em debates e a gente não pôde, de fato, saber o que ele realmente pensava sobre nada. E a gente está descobrindo isso no meio de uma pandemia. Na verdade, a gente está descobrindo que ele não tem muito pensamento sobre nada, o que é a parte desalentadora desse processo. Então, assim, em termos de resposta mais aprofundada, assim, de economia política, né, e tentando ir mais... O Bolsonaro é um ser muito estranho, assim, é um político muito esquisito, é um político que eu acho que merece uma reflexão, apesar dele, como ser humano, não merecer isso, ele é um político que merece uma reflexão mais aprofundada a respeito desse papel que ele está desempenhando, porque é um papel sui generis, né, é um pouco como vai ser depois, e vai ter um depois, porque sempre tem um depois, é um pouco como vai acontecer aqui nos Estados Unidos com o Trump, é outro ser atípico, assim, ocupando a presidência da República. Passando para a pergunta do Paulo Roberto, na verdade, tratando desse tema, e tema juros, né, tema dívida, sim, o Brasil vai sofrer, já está sofrendo, na verdade, um aumento brutal da dívida PIB, vai a mais de 100. A IFE está trabalhando com 90 e poucos por cento do PIB, mas eu acho que vai ser pior, até porque eu acho que a recessão vai ser pior, então a dívida vai subir, o PIB vai cair, a relação dívida-PIB, portanto, vai ser horrível. Nós não seremos os únicos. Todos os países emergentes terão situações semelhantes, países desenvolvidos e tal. O Brasil não será ponto fora da curva nesse aspecto. O que significa que, de certa maneira, o Brasil tem um espaço que nunca teve no passado, e por isso comparações com o passado são complicadas nesse momento. O Brasil vai ter um espaço para ter uma dívida pública mais elevada, relativo ao resto do mundo, porque o resto do mundo também vai ter essa dívida pública elevada, e está numa posição que nunca teve. Não vai ser aquela coisa assim, o Brasil é um ponto fora da curva. O Brasil não vai ser um ponto fora da curva. Então, isso é importante para refletir sobre como, na frente, não agora, que tudo está contaminado pelas falas de Bolsonaro, por essas respostas tortas aí à epidemia e tal, mas, à frente, como é que os juros vão realmente reagir a esse aumento de dívida pública? E em que medida qualquer tipo de emissão monetária, seja por QE, seja de outro modo, em que medida isso vai afetar risco embutido, né, dos investidores? Honestamente, eu acho que ninguém sabe a resposta para essa pergunta. Ninguém, nem mesmo aquelas pessoas que veem risco, porque a verdade é que essa situação nós não vivemos, nós nunca vivemos. Nós nunca vivemos uma situação em que a gente não fosse que a gente fosse um ponto na curva, em vez de ser um ponto fora da curva. Então, nesse aspecto, eu não consigo enxergar por que as taxas de juros no Brasil subiriam tão mais assim, relativo aos demais países, sobretudo tendo em conta que a nossa dívida hoje é toda nossa, emitida em moeda própria, não temos mais o tipo de dominância externa que a gente tinha no passado, em termos de denominação da dívida, e, portanto, eu não vejo as restrições que as pessoas veem para atuações mais agressivas da política monetária. Para mim, elas não conversam com a situação atual, nem com o que virá após essa crise. Então, assim. Não tem nenhuma resposta pronta também, não, porque é uma situação inédita. Então, é aquela situação em que eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de humildade de falar assim, olha, eu não sei, mas é provável que o melhor caminho seja esse. É como eu penso. Mônica, muito obrigado pela sua participação, realmente foi uma aula incrível, né? Nosso Roda Viva próprio aqui, né? Para nossos estudantes, realmente, né? Uma fala digna de grandes debates, aprendemos bastante, né? Isso vai estar disponível logo mais tarde no nosso canal do YouTube, eu também te repasso aí por e-mail, né? E agradeço a todos os presentes, aos professores de todo o Brasil, gente que estava inscrito aqui, que eu vi da Universidade Federal de Santa Catarina,
de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, né, gente espalhada por aí afora, que também nos prestigiou aqui. Obrigado a todos, obrigado a Mônica, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, e muito obrigada a todos. E obrigada, Felipe.